Boa noite, gente. Shalom, shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos para mais um discipulado online. E a pergunta de $1 milhão que não quer calar. Como é que vocês estão? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Como é que vocês estão de vida aí? Como é que vocês estão de boleto para pagar? Tem muito boleto aí, gente? Hã? Alegria estar aqui em mais uma terça-feira. E estou muito feliz por tudo aquilo que nós temos vivido como igreja, como família Lírio Armação. Nós temos avançado bastante e grandes coisas Deus tem para nós. Quem está acompanhando a nossa comunidade sabe que nós estamos num tempo de avanço muito grande, e inclusive daqui a algumas semanas nós vamos inaugurar a nossa tenda. Eu estou com expectativa muito alta por isso. E é algo que nasceu no coração de Deus já há um certo tempo, e Deus comunicou o coração do nosso pastor, da nossa igreja, sobre avançar, sobre crescer, e nós já temos visto tantas coisas preciosas nesse sentido. Na verdade, a tenda é só mais uma delas. E tem uma coisa muito preciosa, queridos, que eu aprendi na minha caminhada, a minha breve caminhada, que é o seguinte: Deus patrocina tudo aquilo que ele promove. Guarde isso no seu coração. Deus patrocina tudo aquilo que ele promove. Tiago, o que é que você quer dizer com isso? Quer dizer, querido, que Deus sustenta e dá provisão a todos os planos que ele levanta. Independente... Agora, qual é a grande questão? É se você vai fazer parte disso ou não. Então, eu quero desde já te convidar a fazer parte do que Deus já tem feito em nossa comunidade. O discipulado é apenas um desses traços tão preciosos que o Senhor tem feito, mas eu quero te convidar não apenas a investir o seu tempo, o seu tesouro numa comunidade, mas na obra de Deus em geral, sabe? Isso é muito precioso. E nós temos um link aqui na descrição, que é o link do nosso site oficial, e nesse site, nesse link, tem absolutamente tudo o que você precisa saber sobre nossa comunidade. Tiago, quero conhecer o Instagram, tem lá. Telegram, tem lá. Canal do YouTube, tem lá, embora você já esteja me vendo por um canal do YouTube. WhatsApp da igreja, tem lá. Quero ofertar, quero contribuir. Tem lá, conta na caixa, PagSeguro, cartão, boleto, PicPay, que é um aplicativo muito bom de pagamento. Tiago, quero participar de um grupo de comunhão. Tem tudo lá. Inclusive, eu quero fazer um asterisco. Daqui a pouco vou dar uns 30 boa noites aqui para quem está conosco. Eu quero fazer um asterisco muito precioso. Uma irmã nossa, muito querida, que hoje está na Inglaterra, mas durante muito tempo congregou conosco, irmã Juliana, até comentou algo precioso lá no nosso Instagram, né? Nós divulgamos o cartaz do discipulado, e é muito importante o que ela comentou, de que o discipulado, ele não é só o estudo bíblico, ele é a convivência também, né? Embora nós não possamos ter a convivência presencial através desse estudo de terça-feira, o discipulado ele tem do estudo bíblico para você aprender a Bíblia, entender, conhecer, mergulhar e mais profundo, mas também tem a convivência. Tiago, quero conviver, quero aprender na prática, quero ter irmãos, quero ter amigos, quero fortalecer os laços. Para onde é que eu vou? Você precisa ir para um grupo de comunhão. São os grupos de comunhão que vão fortalecer os seus laços, que vão fortalecer os seus vínculos. São os grupos de comunhão que vão, de fato, te afiar, porque a palavra de Deus fala, né? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o outro homem, um ser humano afia um outro ser humano. Então, essa convivência vai te dar uma forja de caráter muito grande, e é muito importante você fazer isso através também dos nossos grupos de comunhão. Como que eu faço, Thiago? Tá tudo no link do nosso site, que está aqui na descrição. Deixa eu dar boa noite para esse povo maravilhoso. Boa noite, JP. Boa noite, Endley. Boa noite, Lorena, Bruna, Moacir, Rita, Dona Cléo, minha mãe querida, Cristiane. Deixa eu ver, Leide, Renata, Fabão, lá de Boston, nos acompanhando. Bem-vindo, Fabão. Boston, Estados Unidos. Amanda, deixa eu ver, Renata, não sei se eu falei, falar de novo. Amandinha querida, Ana Clara, Camila, Anne Kerly, querida, bem-vinda, Jaciane,
Eugênia, minha queridíssima, bem-vinda também, Maiara Silva, Marina, Crissa, Jussiene, Daniel, olha quanta gente preciosa aqui. Daniel, quero te ver no presencial, Daniel. Eugênio Márcio, bem-vindo, querido Gabriela, Débora, Tiago, tá tudo certo pra gente. Gente, nós acabamos de concluir recentemente uma tríade, 3 semanas mergulhando profundo em batalha espiritual. Nós falamos da essência da batalha espiritual na primeira live, há 3 semanas atrás. Há 2 semanas atrás nós falamos sobre as estruturas e os locais onde essa batalha espiritual se desenvolve e como você guerreia nela. E semana passada, para quem não viu, eu recomendo, tá aqui no site, ou tá aqui no canal do YouTube, que é um site também, mas enfim, tá aqui no canal, Batalha Espiritual Parte 3, onde nós falamos de batalha espiritual na intercessão e no louvor, na adoração musical. Muito ensinamento precioso. Quem perdeu, vai lá no final dessa live, pelo amor de Deus, para poder aprender ensinamentos preciosíssimos. Você precisa se preparar. Hoje, olha a Crissa falando aqui, hoje apliquei a técnica de adoração e louvor. Glória a Deus. Isso aí, Crissa. Hoje pela manhã também eu fiz um momento de oração aqui e apliquei algumas técnicas que eu comentei na live anterior. E por eu ter citado, que iria falar sobre a armadura de Deus, eu acho que foi na live 2 e acabei não falando na 3, alguns irmãos pediram, né? Fala sobre a armadura de Deus, fala sobre a armadura de Deus. Então hoje eu quero dar uma aula bônus. Não é que o tema seja a batalha espiritual, embora, claro, faz parte do que nós já falamos nessas últimas 3 lives. Então hoje nós vamos fazer aqui uma aula bônus falando especificamente sobre a armadura de Efésios 6. Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, que não entende bem. Nós vamos mergulhar fundo hoje na armadura de Efésios 6. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar profundamente. Então, antes da gente começar, gente, deixa o like no vídeo desde já. Eu oro para que Deus faça coisas profundas hoje. Estou com muita expectativa no meu coração. Que o Senhor nos guarde, nos conduza e vamos continuar crescendo. Nós ainda não experimentamos nada. Antes de eu tomar meu golinho de café, enquanto você deixa seu like aí no vídeo, deixa eu te perguntar uma coisa, para você refletir. O quanto que nós podemos experimentar da glória de Deus? Você já parou para pensar nisso? Qual o máximo, Senhor, qual o ponto máximo que eu posso experimentar da sua glória? Eu vou mais longe. Qual o ponto máximo que a nossa geração consegue experimentar da sua glória? E quando eu falo geração, muitas vezes isso é usado para falar de jovens, né? A nossa geração, tal. Isso engloba os jovens. A geração é todo mundo que está vivo, gente. Se você está vivo, é da geração dos vivos, tá? Então, o que é a nossa geração, nesse tempo, qual o máximo que a gente consegue experimentar da glória de Deus? Eu tenho orado por isso. Tenho orado para que Deus nos permita experimentar mais e mais e mais e mais sobre isso. E pode ter certeza, meus irmãos, a grande chave que nós temos é mergulharmos nas escrituras sagradas. É por isso que tem sido tão precioso cada terça-feira aqui. Amém? Like no vídeo aí que já a gente vai começar em um minutinho. Deixa eu só abrir aqui o estudo. Para a gente começar nessa noite. Desde já, gente, abre em Efésios capítulo 6, onde você está. Papel e caneta para poder anotar tudo que você vai aprender. Eu só quero só um joinha, gente. Esqueci de perguntar. O som da voz, o áudio está com chiado? Sim ou não? Coloca aí no chat, sim ou não, se o som está com chiado. E aí que eu acho que o ventilador talvez possa estar atrapalhando aqui, tem que ver. Coloca no chat aí. Não. Deixa eu ver. Não. Então não. Então vamos embora. Então tá tudo certo. Vamos abrir em Efésios capítulo 6, versículo 10. Enquanto você abre em sua casa aí, eu quero orar essa noite. Pai, somos gratos por mais uma terça-feira. Somos gratos pelo privilégio de poder aprender da sua palavra. Senhor, nos guia num espírito de sabedoria nesse momento. Nos guia num espírito de entendimento e revelação, Senhor.
Eu te peço que haja fogo no coração dos meus irmãos. Incendeia eles agora pelo poder do seu Espírito, Pai. Incendeia com fome e sede, Senhor Deus. Eu te peço, planta verdades eternas em nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Cadê Lorena? Tá aqui? Lorena tava comentando. Lorena tá aqui, ó. Lorena testemunhou que estava cansadíssima, estava caindo de sono, mas que ia persistir para aprender hoje. Você não vai se arrepender, Lorena. Inclusive, quero dar uma chave para vocês. Gente, Deus sempre honra um coração faminto. Deus não deixa coração nenhum passando fome, tá? Se você tem fome de Deus, Deus vai... Isso é bíblico. A palavra de Deus fala, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você busca a Deus de todo o seu coração, Deus honra essa busca. E muitas vezes, olha, observe o que a Bíblia fala. Ó, o detalhe de você estar aqui num discipulado, de você estar aqui mergulhando nas minúcias da coisa, como você cresce. Observe uma coisa. Muitas vezes a gente fala sem refletir no que a gente fala. A Bíblia fala assim, ó, a honra, a glória, o poder, o domínio, a força sejam dadas ao Cordeiro. Como é que você dá a sua força a Deus? Hã? Já parou para pensar isso? Como é que você dá a sua força a Deus? A força seja dada a Deus. Tem até uma música da Aline Barros, se não me engano, né? A honra, a glória, a força e o poder ao rei. Como é que você dá a sua força a Deus? É esforço físico, gente. Tá? Então, às vezes você vai estar cansado, mas ainda assim você oferece a sua força a Deus, permanecendo. E Deus honra isso. Guarde no seu coração. Deus honra isso. Deus nunca deixa um coração faminto decepcionado. Vamos lá? Efésios capítulo 6, vou abrir aqui na minha Bíblia online. Efésios 6, e Deus abençoe que dê tudo certo aqui na transmissão. Gente, se faltar, se cair qualquer coisa, se cair como é que fala, Jesus? A transmissão, normalmente volta em 15, 25 segundinhos, não tem problema algum, tá? Ninguém sai. Nobody's moving. Efésios capítulo 6, versículos 10, vamos do 10 até o 17. Diz assim, olha a palavra de Deus fala, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Em algumas versões está escrito a preparação do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, e usem um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, do 10 até o 17. E a primeira coisa que a gente aprende aqui, gente, pelo amor de Deus, pega a caneta e papel para poder anotar, e eu vou pedir para que vocês possam ir comentando aqui no chat, tanto referências bíblicas, quanto frases-chave, tá? Se uma frase te marcou, se uma chave te marcou, não necessariamente uma frase que eu estou falando aqui, mas algo que surja no seu coração, coloca no chat, porque isso nos abençoa bastante e fica registrado para quem for assistir depois. Vamos lá, versículo 10. Olha o que a palavra de Deus diz. A primeira dica do apóstolo Paulo. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Primeira coisa que você tem que entender. A sua força, ela não está em homens, ela está em Deus, tá? A sua força, ela não está em homens, ela está em Deus. Eu cresci numa comunidade cristã que trocava muito de pastor. Muito, muito, muito. E isso é natural, tá? Em algumas comunidades, às vezes até é obrigatório, de acordo com o estatuto da igreja, o pastor já entra com data para sair. Em outros lugares, o pastor entra e sai por ocasiões diversas, não necessariamente seja algo ruim. Mas eu lembro que eu vivenciei muitas trocas de pastores na minha igreja, e toda vez que trocava pastor, que saía um pastor, se encontrava alguns crentes chorando, revoltados. Vou sair da igreja, vou abandonar, isso não existe, eu vou não sei o que. Por que isso acontecia? A questão não era eles estarem tristes.
Você pega um pastor, um líder, uma pastora, enfim, uma família pastoral, tudo bem. A questão é que eu via muitas frases colocando em xeque a fé cristã, a vivência cristã, por causa da saída de um pastor e uma pastora. Percebe? Por que isso acontecia? Porque essas pessoas estavam firmadas em homens. Tem pessoas, gente, que está na igreja firmado no carisma de quem está na frente da igreja. Firmado no carisma de quem está pregando, de quem está cantando. Firmado no carisma de quem está fazendo a live. O seu fundamento precisa ser Deus e não o carisma de um líder. É claro que ter um líder carismático é muito bom, né? Uma pessoa carismática, uma pessoa envolvente, uma pessoa que sabe chegar, que sabe conversar, que sabe comunicar, é uma delícia. Nem todo mundo tem esse privilégio. Mas quando você está nesse ambiente, você incorre na tentação, tá, de idolatrar pessoas. E aqui o apóstolo Paulo ele já dá a chave. Fortaleça-se no Senhor. Porque se você se fortalecer apenas em pessoas, se você se fundamentar em pessoas, meu querido, uma hora a sua casa vai cair. Vamos falar o português correto aqui, gente? Discipulado pode ser, é raiz ou é Nutella? É raiz, né? Então vamos falar o português correto aqui. Se você está fundamentado em carisma de homens, uma hora a sua casa vai cair. Uma coisa que eu aprendi com muita humildade, e também depois de quebrar a cara algumas vezes, né? Vou ser honesto aqui, não tem problema nenhum nisso, e com experiências pessoais, é que não é que você não vai amar as pessoas, não vai confiar, não é isso que eu estou falando, mas é você entender que pessoas podem passar, a palavra de Deus permanece para sempre, percebe? A palavra de Deus, ela é inerrável, não tem erro, nem sei se essa palavra existe, que eu falei aqui, ela é inerrável, inerrante. Mas assim, pessoas podem se equivocar, tanto que quando Paulo fala do profético, do ministério profético, né, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele vai enfatizar que a profecia precisa ser julgada. Por quê? Porque até os profetas, eles falham, entende? Então, sua força é Deus, fortaleça-se em Deus. Não estou dizendo de modo algum para você fechar o coração para as pessoas, não é isso. Aí já é outro extremo, tá? A gente precisa caminhar em equilíbrio. Quando você é equilibrado, você consegue amar as pessoas e você consegue colocar Deus acima. Seu fundamento é Deus. Estando fundamentado em Deus, você vai estar até mais preparado para amar pessoas, para confiar em pessoas e para se recuperar mais rápido de possíveis frustrações que você vinha passar. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 11, vistam toda a armadura de Deus. Eu acho interessante essa expressão que ele fala, toda, não é só uma parte, vista toda a armadura de Deus. Na live 2 de Batalha Espiritual parte 2, nós falamos aqui algumas coisas sobre, já sobre Efésios, que o apóstolo Paulo vai falando aos Éfesos, e ele fala de tipos de luta, de tipos de guerra que aconteciam naquela época, que eram absolutamente brutais. Eu não vou repetir isso aqui, você pode ir na live 2 para poder perceber. E depois de falar da brutalidade das lutas que aconteciam naquela época, naquele lugar, o apóstolo Paulo diz, olha, para você estar preparado para essa luta, só vestindo toda a armadura. Se você desprezar alguma parte dessa armadura, se você desprezar alguma parte que nós vamos citar aqui de agora em diante, você corre um risco iminente de morrer, tá? Se você desprezar qualquer parte do que nós vamos citar de agora em diante, você corre um risco iminente de morrer. Gente, tem agora aqui no presente momento 49 pessoas online, mas só 38 likes. Bater 49 e 49. Seu like no vídeo aí. Porque isso engaja demais, faz o vídeo chegar a mais pessoas. E glória a Deus por tanta gente preciosa que tem chegado para esse canal, para a nossa comunidade, não só para o virtual, mas também para o presencial, e tem sido uma benção. Vamos lá. Vistam toda a armadura de Deus. Cadê? Me perdi aqui. Voltei. Para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Gente, por que você precisa se revestir com a armadura de Deus? Porque existe um ser espiritual que é astuto, que é inteligente,
Vamos, né? Eu não vou enrolar aqui, não. Vamos falar a coisa aqui sem muito floreamento. Gente, tete a tete aqui, eu e você. O diabo conseguiu enganar anjos. O diabo conseguiu enganar anjos. Por que que você acha que ele não vai conseguir te enganar? Hã? O diabo conseguiu enganar anjos. Por que que você acha que ele não vai conseguir te enganar? Eu já passei por alguns níveis de livramento que depois que eu passei pelo livramento, eu parei para pensar assim, uau, como é que fala? Essa armadilha, ela foi muito astuta, eu não consegui perceber. Se não fosse Deus intervindo aqui, eu não ia conseguir perceber. Tiago, então não tem jeito para mim? Não, aí é o que o apóstolo Paulo fala. Vista toda a armadura. A partir do momento que você veste toda a armadura, você consegue resistir às astutas ciladas do inimigo, para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. É muito importante isso, gente. A base do crescimento é a humildade. Lá em Provérbios, a palavra de Deus vai dizer que há mais esperança para uma criança do que para um rei que perdeu a humildade, que acha que já sabe de tudo. Entende? Eu tenho até uma pregação, eu não sei quando que eu não ministrei ela ainda, não sei quando eu vou ministrar, mas eu falo um pouco sobre isso, sobre a humildade ser o fundamento de todo crescimento saudável. Então você precisa ser humilde, sempre desconfie da sua força, e sempre confie na força de Deus. Vá na estratégia de Deus. É Ele quem garante. Então, quando você veste a armadura de Deus, você fica firme contra as astutas ciladas do inimigo. E o apóstolo Paulo diz: pois nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades. Em algumas versões está escrito principados e potestades, contra os dominadores desse mundo das trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, vistam toda a armadura de Deus. Gente, atenção aqui, ó. Eu não estou repetindo não, tá? Não estou repetindo não. Versículo 11, o apóstolo Paulo fala: vistam toda a armadura de Deus. Versículo 13, o apóstolo Paulo repete: vistam toda a armadura de Deus. Ele, em 3 versículos, repete 2 vezes, em 3 versículos, o apóstolo Paulo repete 2 vezes esse alerta: vista a armadura de Deus. Gente, isso aqui é algo, ele está reforçando demais, você precisa prestar atenção nisso, tá? Você precisa prestar. Olha o Gabriel falando aqui, ó, sobre os livramentos. Na minha experiência particular, o livramento eu só percebia depois que já tinha passado isso mesmo. Tem muitos livramentos que a gente só vai perceber depois. Rapaz, tem livramento que a gente olha assim e vai olhar há 4, 5, 10 anos atrás. Meu Deus, Deus me livrou e só agora, 10 anos depois, é que eu fui perceber o grande livramento de Deus. Então tem isso, gente. O apóstolo Paulo é enfático em 3 versículos, ele fala 2 vezes: vistam toda a armadura de Deus. E aí no versículo 14 ele começa finalmente a citar os esqueci agora a palavra. Os traços dessa armadura, né? Não, a palavra não é essa, não esqueci mesmo. Os itens, pronto, a palavra é essa, os itens dessa armadura. Vamos lá. Quem tá comigo aí, dá um joinha no chat, gente. Joinha, glória a Deus, aleluia. Tá? Vamos saber se vocês estão comigo aqui. Estão entendendo tudo. Vamos lá aqui agora. Querendo Deus, nós vamos mais fundo ainda. Versículo 14, vamos lá. Diz assim, primeiro item da armadura. Assim, mantenham-se firmes. Gente, eu estou lendo na NVI, tá? Efésios 6, capítulo 6, versículo 14, versão NVI. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Primeira coisa que ele fala é cinto da verdade. Gente, eu quero mergulhar um pouco nas escrituras com você. E abre comigo lá em Isaías capítulo 59. Onde você estiver, Isaías 59, verso 16. 59, verso 16. Olha o que a palavra de Deus diz.
Ele viu que não houve ninguém. Está falando de Deus aqui, tá? Ele viu que não houve ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. O profeta está falando de Deus. Olha o curioso aqui, verso 17 agora, Isaías 59, 17, olha só. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo com a capa. Profeta Isaías, no Antigo Testamento, ele está dizendo que Deus também veste uma armadura e vai para guerrear pelo seu povo. Isaías 59, 16 e 17. Por que eu chamo a atenção para isso aqui? Nós vamos entrar nos itens. Porque, gente, essa armadura que Paulo está citando, o profeta Isaías já citava lá no Antigo Testamento. É claro que você vai perceber durante o nosso estudo que a imagem que Paulo usa é da armadura de um soldado romano para poder comunicar um povo que era colonizado por Roma, pelo Império Romano. Mas, não é apenas uma alegoria, há um fundamento espiritual aqui. Porque o próprio Deus, ele veste uma armadura e sai a guerrear no Velho Testamento. Então, agora no Novo Testamento, esse Deus está compartilhando a sua armadilha com o seu povo. Uau! Então não é só uma armadilha de um soldado, uma armadura, perdão, de um soldado romano, é a armadura do próprio Deus, gente. Por que que quando você veste a armadura de Deus, você resiste à cilada do inimigo? Lembra do que a gente falou há 5 minutos atrás? O diabo enganou anjos. Por que que quando você veste a armadura de Deus, a armadura de Efésios 6, você consegue ficar firme diante das astutas ciladas do diabo? Porque essa armadura é do próprio Deus. Deus está dizendo, eu compartilho a minha armadura com você, para que você se proteja no dia mal. Isso aqui é muito forte. Muito forte. Agora eu gostaria, em 10 segundos, que você pensasse aí. Pensa aí. Não precisa acertar não, tá, gente? Não é pegadinha, não é nada não. Só pensa aí, não precisa nem digitar. Só pensa num soldado romano com armadura. Pensa aí num soldado. Pensa aí. Como é que você pensa um soldado romano naquela época, todo armado? Eu não sou adivinho, os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Mas vamos, por uma influência cultural, dá para perceber um pouco como você deve ter imaginado. Você pode ter imaginado aí uma espada, você pode ter imaginado um escudo, você pode ter imaginado a couraça, que é aquela parte do tronco, né? Você pode ter imaginado aquelas sandálias de guerra que parecem, antigamente não, até hoje tem um meme aí, né? Que as mulheres usam aquele tamanco que vai até o joelho, aí uma outra mulher aparece e fala assim, você vai lutar a batalha de Jericó com esse tamanco? Tem esse meme até hoje. Mas certamente, quase ninguém pensou no cinto da armadura. E o primeiro item que o apóstolo Paulo cita é justamente o cinto da armadura. Olha a Lorena aqui, ó. Aquela sandália das gladiadoras, né? Ô, gente, vamos que vamos, viu? É uma luta. Aí vamos lá. Primeiro item que o apóstolo Paulo cita é o cinto da verdade. Por que é o primeiro item? Agora eu vou te explicar. Quando o soldado colocava a armadura, o primeiro item que ele colocava era o cinto. E depois ele ia colocando toda a armadura. Por quê? Porque tudo o que vinha na armadura era segurado pelo cinto. A espada ficava no cinto. A couraça ficava no cinto. Então o cinto é que ajustava tudo. Prendia a armadura. Dava solidez à armadura. Então não adiantava colocar a armadura sem colocar o cinto. Tá bom? Então por que o apóstolo Paulo fala de cinto da verdade? É porque é a palavra de Deus, que é a verdade, que segura todas as áreas da nossa vida. É a palavra de Deus. Se não me engano, na parte 2 de Batalha Espiritual, eu citei como o inimigo usa mentiras
para construir fortalezas dentro de nós. Como é que se combate uma mentira, gente? Através de uma verdade. Não é verdade? A palavra de Deus fala assim, ó, nada podeis contra a verdade, senão pela verdade. Então, primeiro de tudo, qual é o fundamento da sua vida? É a verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Tá? Então você precisa entender isso. Primeiro item, cinto da verdade. A sua vida precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Porque se a sua vida não estiver fundamentada na palavra de Deus, uma hora a sua armadura vai bagunçar inteira. Sabe qual é o problema da heresia? A heresia, normalmente uma heresia, ela é muito sedutora. A heresia, ela fala o que você quer ouvir. E por ser algo bonito, sedutor, você vai lá, ouve aquela heresia. Mas, querido, uma hora, a heresia ela vai te deixar na mão. Por quê? Porque ela não é a verdade. Entende? Então, uma hora você vai sentir falta desse cinto. Se você não vestir o cinto, toda a sua armadura fica desajustada. E aí, no mesmo versículo, deixa eu voltar aqui, que eu tirei, deixa eu ver, estou na Bíblia Online, tirei aqui. Efésios 6, deixa eu voltar, Efésios 6. Pronto, voltei. E no mesmo versículo, versículo 14, ele fala assim, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Vamos lá. Primeira coisa, cinto da verdade. Palavra de Deus. Guarda no seu coração uma coisa, você precisa ter uma aliança com Deus, uma aliança com a verdade. E muitas vezes, gente, a gente não pode dourar a pílula. Tá? Eu não posso, e nenhum ministro de Deus pode, a despeito de querer agradar pessoas, aliviar o evangelho. Tá? O evangelho, ele é ofensivo. O evangelho é ofensivo até contra mim, que já sou salvo. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, querido, eu sou confrontado. E o evangelho é ofensivo. Deixa eu falar uma coisa aqui que é ofensiva, mas que vai te abençoar muito. O fato de você ter uma aliança com a verdade, isso vai te levar a ter que abrir mão a tudo aquilo que é contrário à verdade. E muitas vezes isso não é isso vai te levar a uma situação de você ter que tomar decisões duras na sua vida. Tá bom? Muitas vezes, a aliança que você tem com a verdade vai te levar a você ter que tomar decisões duras na sua vida. Paciência, querido. A gente não está aqui lidando com colocar gente para dentro da igreja, com fazer as pessoas mudarem de religião. A gente está aqui lidando com livrar pessoas do inferno, com revelar o reino de Deus. A gente precisa falar a verdade, tá? Muitas vezes o que a Bíblia vai te dizer é: você precisa se afastar de tal pessoa, você precisa parar com tal prática, você precisa terminar tal relacionamento, você precisa fazer isso e aquilo. E é isso mesmo, gente. Uma aliança com a verdade muitas vezes vai te levar a você romper a aliança com outras coisas, outras práticas e outras pessoas. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu lembro de um documentário que eu assisti sobre a Guerra Civil Norte-Americana, né? A Guerra Civil Norte-Americana. E muito, muito lindo, assim, o documentário, muito detalhado e tal. E ele falando, olha, atualmente, você vê uma guerra, tem aviões, tem navios, tem armas de larga escala, de grande alcance. Mas imagine, queridos, quem aqui já viu no noticiário? Quem já viu no noticiário aqui? Aquelas cenas de briga de torcida organizada nos estádios. Quem já viu? É um negócio terrível, negócio feio, podre, nojento. Né? Um monte de cabra macho que devia estar trabalhando, devia estar desenvolvendo sua família, crescendo na sociedade. Os caras estão brigando por causa de torcida, por causa de time. E aí fica aquela briga, então é uma coisa feia, porque são pessoas se agredindo. Aí agora imagina comigo, na Guerra Civil, uma briga de torcida que dure o dia inteiro, sem parar. Que a maioria das brigas de torcida, você tem a briga ali, 5, 10 minutos, de repente a polícia chega e para. Imagina uma briga de torcida que não para o dia inteiro, porque não tinha avião, gente, não tinha navio, não tinha tanque de guerra, não, era na mão grande, era na espada, era na arma, era briga de torcida feia. E aí, muitas vezes, o cara perdia um braço, perdia uma perna, ou ficava com o braço pendurado, ficava com a perna pendurada. E aí uma coisa me chamou a atenção nesse documentário.
Eles dizendo, olha, quando acontecia muitos acidentes no sentido assim do cara machucar gravemente o braço, machucar gravemente a perna, enfim, uma parte do corpo, o médico tinha que ir lá e fazer a cirurgia. Eles reconstituíram a cena de um cara que a perna dele ficou solta, né? E aí o médico tinha que vir com um serrote. Isso aqui é brutal. Tá? Eu falei que não ia ser Nutella. O médico vinha com um serrote para serrar a perna do cara. Mas, Thiago, que negócio brutal. Querido, ou serra a perna ou o cara vai morrer infectado. Ou você vive sem uma perna e vai. Anestesia, Thiago, esqueça isso, querido. Não tinha anestesia, não. Tá? Serrote no osso. Serrote de pedreiro que você vê no osso, direto. Tem algumas pessoas da área da medicina que estão me acompanhando, que eu sei, e no desenvolvimento da medicina, na história da medicina, sabe que isso é verdade. Serrote lá, ó, sem anestesia. Ah, mas vai doer muito. Ou você tira essa perna fora, ou você vai morrer infectado, tá? Ou você tira essa perna fora, ou você vai morrer infectado. O que é que eu tô falando aqui? É que muitas vezes a verdade vai te colocar uma proposta. Ou você abandona a mentira, ou você abandona o pecado, ou isso vai te matar. Paciência, querido. Paciência. Sabe, eu até pago um preço de falar isso aqui, porque você pode não gostar, sair e não voltar nunca mais. Mas eu preciso te elucidar essa verdade. Quem te ama é quem fala a verdade. Então a verdade, ela vai te confrontar a você ter que arrancar algumas coisas da sua vida. A palavra de Deus até fala de modo alegórico, claro. No Novo Testamento, se o teu olho te faz pecar, é melhor que você arranque o teu olho fora, né? E entre no céu sem um olho, sem os olhos, do que você ir para o inferno com os dois olhos. De modo alegórico, tá? Estou mandando ninguém arrancar olho aqui. Mas o que Deus está dizendo é, querido, tem coisa que ou você tira da sua vida, ou infelizmente você vai comprometer tudo. Você vai comprometer tudo. Tem gente, ó, grava isso, guarda isso aqui, ó. Isso aqui é a palavra da noite. Até agora, pelo menos. A chave da noite aqui, ó. Tem gente que quer ir para o céu vivendo um estilo de vida do inferno. Tem gente que quer ir para o céu vivendo um estilo de vida do inferno. E aí a conta não fecha. Então você, primeiro de tudo, precisa do cinto da verdade. Tá bom? Cinto da verdade. Segundo, couraça da justiça. Couraça, gente, é aquilo que cobre a parte superior do corpo. Né? A armadura de fato, quando a gente fala, uma armadura, a gente pensa logo na couraça. É verdade? Então, por que couraça da justiça? Porque a justificação por Cristo, ela nos protege. Abre comigo lá agora, rapidinho, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Quem está sendo edificado aqui, gente? Coloca yes no chat. Yes. Yes. Quem está sendo edificado aqui? Essa live está sendo desafiadora. 2 Coríntios, capítulo... Acho que é a live mais dura que a gente está fazendo aqui desde que nós iniciamos, viu? Pra ser bem sincero. Mas glória a Deus por tudo. 2 Coríntios 5, 21. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aconteceu, inclusive, esses dias no nosso grupo do Telegram, uma irmã fez uma pergunta assim, inclusive, link no grupo, link na descrição, gente, para entrar no grupo do Telegram, a gente estuda a palavra de Deus todo dia lá. Uma irmã perguntou assim, você pode me explicar por que Jesus teve que morrer no nosso lugar? Por que Adão pecou e a gente leva a culpa? Eu não consigo entender isso. E muita gente não consegue entender isso, né? Deixa eu te explicar. Qual a estratégia de Deus aqui? A princípio, nos parece injusto que Adão pecou, e aí a humanidade inteira, né? Eu nasci aqui no século XX, alguns aqui da live nasceram já no século XXI, e eu vou agora levar a culpa do pecado de Adão lá no Éden, que não faz sentido nenhum. Deixa eu explicar. Deus, ele permite que todos nós fôssemos culpados pelo pecado de um, para que pelo sacrifício de um,
todos nós pudéssemos ser salvos. Vamos imaginar que não fosse assim, que Deus deixasse cada um por sua própria conta? Cada um sua própria conta. Pecou, vai para o inferno, não pecou, vai para o céu. Entre aspas, né? Pecou é condenado, não pecou, está salvo. Gente, Adão, ele foi o cara criado pelo dedo de Deus. Ele tinha a mulher perfeita. Ele estava no lugar perfeito. Ele conversava com Deus todos os dias. Ele foi o cara mais perfeito que você imaginar, Adão era. O cara perfeito, no contexto perfeito, do lado de pessoas perfeitas. Tá? Adão. Nesse contexto, ele pecou. O que é que te leva a achar que alguém não pecaria? Todos pecariam, querido, assim como todos pecaram. Todos pecaram. Destituídos estão na glória de Deus. Se Deus deixasse cada um por si, todo mundo ia para o inferno. Então Deus faz o seguinte, eu vou estabelecer uma regra. Pelo pecado de um, todos serão culpados, para que pelo sacrifício de um, todos possam ser salvos. Então Deus, ele permite que nós levássemos a consequência do pecado de Adão, para que lá na frente nós também pudéssemos levar a consequência do sacrifício de Cristo. Isso é uma estratégia de salvação de Deus. E assim ele pôde salvar bilhões e bilhões de pessoas, ele pôde redimir toda a criação. Então, o que é que a Bíblia está dizendo? Olha só, 2 Coríntios 5:21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Ou seja, Deus pega a culpa, a condenação do pecado e lança sobre Jesus, que não pecou, para que em Jesus nós nos tornássemos justiça de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, preste atenção nisso aqui, isso aqui dá uma pregação, eu vou passar em 1 minuto sobre isso aqui. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Condenação é diferente de crime, gente. Eu sou um adulto maior de idade, então se eu pego uma arma e mato alguém, não estou em nenhum excludente, eu cometi um homicídio, eu vou ser preso. Eu vou ser preso, porque eu respondo pelos meus atos. Agora, se uma criança de 1 ano de idade acidentalmente pega a arma do pai e aí atira e mata alguém, quem cometeu o crime? A criança. Mas quem vai pagar? O pai. Porque uma coisa é cometer o crime, outra coisa é responsabilidade, é responder por aquele crime. O que é que Jesus fez? Quando a palavra de Deus se fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, vocês cometeram um crime, que é um pecado contra a lei de Deus, mas existe alguém que vai responder por esse crime, que é Jesus. Por que você não é condenado? Não há mais condenação. Como assim? Porque alguém já pagou a condenação por você. Jesus Cristo. E a couraça da justiça, ela protege órgãos vitais da sua vida. Ela protege pulmão, protege o coração, protege intestino, fígado, estômago, protege tudo. Ou seja, o que vai proteger a sua vida, querido, o que torna você, o que faz você permanecer vivo, é o sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo. Se um soldado fosse sem a couraça para a guerra, ele rapidamente seria flechado, seria atingido por uma espada, e ele morreria facilmente. Então, o sacrifício de Cristo, ele vai nos proteger desses ataques do maligno. Toda vez que o inimigo vem te acusar, você se coloca debaixo do sacrifício de Cristo. O inimigo, muitas vezes, ele usa o seu passado para te acusar. E aí você vai lá e responde ao diabo assim, olha, esse passado aí já foi respondido por Cristo. Eu estou nele, nenhuma condenação há sobre mim. Glória a Deus. Vamos avançar, que o tempo não nos espera. E aí, verso 15 diz assim, calce os pés com a prontidão ou a preparação do evangelho da paz. Aqui eu quero falar um pouco sobre as sandálias gladiadoras, das minhas queridas amigas e irmãs que lutaram lá em Jericó. Por quê? Porque esse formato de sandália, de calçado, é o que era utilizado pelos soldados romanos, né? Hoje em dia o costume é usar, no exército até tem aquela questão da a botina, né? Não sei, botina, bota, sei lá como é aquilo, coturno, que é até um pouco mais alto, mas aquela sandália, né? Aquele calçado, ele ia até o joelho. Por quê? Primeiro, para proteger
os pés e a perna dos soldados, que muitas vezes tinham que passar por regiões de mato, regiões de coisas que estão no chão que poderiam machucá-los, poderiam feri-los. Já passou no matagal descalço? Você vê, se você não se machucar, não se ferir, você sai todo se coçando, que o mato vai te cortando aos poucos. Você passa 5 minutos, você fica se coçando a semana inteira. Imagina um cara ir para a guerra só guardado com os pés, com as pernas todas de fora. Que problema. Então, primeiro, ele protegia os soldados do território, né? E segunda característica desse calçado, ele era um calçado que tinha travas embaixo dele. Aí agora você pode imaginar talvez uma chuteira, né, que tem travas para jogar futebol. Os soldados tinham uma sandália que carregavam cravos embaixo dela, por 2 motivos. Os cravos, eles davam solidez para a caminhada, eles davam solidez em terrenos que não eram tão pavimentados. Então isso simboliza que o evangelho nos dá solidez para caminhar nessa vida desajustada. Por que os soldados usavam sandálias com cravos? Para ter solidez em qualquer tipo de terreno que não era pavimentado. Então, o evangelho, ele nos permite andar com solidez, mesmo em meio à incerteza da vida. E segunda coisa, eles tinham esses cravos também, porque quando eles derrubavam o inimigo no combate corporal, porque um dos grandes motivos do exército romano ser temido era justamente essa sandália. Porque quando eles estavam na briga, lá na guerra, eles derrubavam o inimigo, eles passavam com aquela sandália cheia de cravos por cima do inimigo. E aí vinha um exército inteiro passando por cima, o cara morria pisoteado. Se você fosse lutar contra o Império Romano, você não poderia cair de jeito nenhum. Se você caísse, um exército inteiro passaria por cima de você e você morreria. Aí você pensa, Thiago, peraí, essa cena é brutal. O evangelho da preparação da paz. E você fala de sair pisoteando, esmagando? Exatamente, querido. E aí eu quero que você abra a Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 15, versículo 20. Vamos lá, rapidinho? Romanos, capítulo 15, versículo 20. Olha o que diz a palavra de Deus. Perdão, gente, Romanos 16. Romanos 16, capítulo 20, versículo 20. Olha o que diz aí, ó. Isso aqui é muito forte. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Uau! Uau! Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Meu Deus. Quando você olha assim, o evangelho da paz, esmagar, matar, que é isso? É, querido. Exatamente. O Deus da paz, ele vai esmagar, ele vai derrubar Satanás, ele vai fazer... Olha que coisa linda, gente. Quando o apóstolo diz que vai esmagar Satanás através dos pés de você, ele está dizendo através dos pés da igreja. Aí, gente, vamos falar uma coisa aqui? Não é triunfalismo não, tá? Mas para encher seu coração de esperança e consolo. A igreja vai passar por cima de Satanás. A igreja vai esmagar Satanás. Tô vendo muito crente aí que tá lendo os fatos escatológicos, os fatos finais, morrendo de medo. Tô com medo do apocalipse, tô com medo da besta, tô com medo do anticristo. Não, tenha medo não, querido. Tenha medo não. O final da história é você esmagando Satanás e Deus vai vencer Satanás através da igreja. Por isso que você precisa calçar o evangelho da paz. Então a caneleira alta, ela te protege, né? E os cravos, eles estabilizam a sua caminhada quando você anda por lugares tortuosos, lugares incertos, e também simboliza o ato final onde a igreja vai esmagar a cabeça da serpente. E aí o versículo 16, ele vai dizer assim: além disso, usem o escudo da fé
com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Usem o escudo da fé, pelo qual vocês podem apagar as setas. Em algumas versões vai estar escrito os dardos inflamados do maligno, as setas, as flechas inflamadas do maligno. Tem uma coisa muito preciosa aqui para você entender. Vamos lá. O que é que tem a ver um escudo apagar uma seta? Um escudo apagar uma flecha? Vou te explicar. Muitas vezes, uma das principais estratégias de ataque dos exércitos naquela época era atirar a flecha de longe. E o que é que eles faziam? Eles colocavam um material inflamável na ponta da flecha, porque o momento que eles jogavam a flecha atingia o alvo e já incendiava o alvo ao seu redor. Imagine que alguém, imagine não, Deus livre e guarde, né? Não quero isso para ninguém. Mas imagine você é atingido por uma flecha, isso já é terrível. Imagine que na ponta dessa flecha tá pegando fogo. Então essa flecha te fere e ainda te queima por dentro, ela te mata, tá? Então por que o escudo apaga os dardos inflamados? Observe comigo aqui com calma. Os escudos daquela época, eles eram formados por madeira e couro. Madeira e couro. Eles faziam o escudo todo de madeira e revestiam aquela madeira com couro natural. E antes de sair para a guerra, o escudo era pesadíssimo, mas antes de sair para a guerra, os soldados molhavam o escudo na água. E meu amigo, eu não sei se você já molhou couro, mas quando a água entra no couro, que encharca, aquilo fica pesadíssimo. Pesa. Quem já carregou couro molhado aqui, gente? Esse negócio deve ter um negócio de outro nível. Fica pesadíssimo. Tinha qual o sentido disso? Tem um escudo de madeira com couro, e aí o cara vai mergulhar o couro na água para ficar completamente molhado, encharcado. A gente tá falando aqui, ó, ainda fica fedido, é isso mesmo. Mas por quê? Porque quando o inimigo lançava uma flecha inflamada, ele colocava o escudo na frente e o couro molhado protegia a flecha, protegia o corpo dele de receber a flechada e apagava o fogo que estava na flecha. Se ele não molhasse o escudo, ele ia. Vamos lá. Não molhou o escudo, tá? Não molhou. O cara lançou a flecha, ele protegeu aqui com o escudo, mas o escudo tá inflamado, tá com fogo. O que acontece se eu botar fogo no couro e na madeira, gente? Vai incendiar o escudo, vai acabar com o escudo dele. Então ele precisava molhar o escudo para que quando a flecha atingisse, aquele fogo apagasse. É por isso que o escudo da fé faz você apagar os dardos inflamados do maligno. E onde é que nós molhamos então, Tiago, o nosso escudo? Nós lavamos o nosso escudo, nós molhamos o nosso escudo através da palavra. Eu quero rapidinho que você anote aí e também abra a Bíblia, se você puder, em Efésios 5, verso 25 e 26. Olha o que a palavra de Deus diz. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la. Atenção agora, atenção agora. Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. É Cristo que nos lava, é Cristo que nos encharca com a palavra. Querido, a sua fé, o seu escudo de fé, precisa estar encharcado na palavra de Deus. Tiago, mas como que eu encharco? Por que tem que estar encharcado na palavra? O que é que eu vejo muito hoje, gente? O que acontece muito na nossa sociedade? As pessoas acham que fé é pensamento positivo. Fé é tipo assim, vai, tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. Eu acredito, eu creio. Como, né? Tô mentalizando, como se fosse quem já assistiu Dragon Ball Z, né? Como se fosse um Genkidama, vamos levantar as nossas mãos que a energia vai crescer aqui. Não existe isso, gente. Isso é pensamento positivo. Fé é o firme fundamento. Então, quando você molha o seu escudo na água, fé na palavra, você está fundamentando a sua fé nas Escrituras. Por que que isso é precioso? Porque Deus
tem compromisso com sua palavra e não com os nossos achismos pessoais. Guarde isso. Guarde isso aqui. Quem está anotando, anote isso aqui. Deus tem compromisso com sua palavra e não com os nossos achismos pessoais. Tá bom? Deus não tem... mas eu acreditei, não sei o quê. Deus está dizendo lá de cima, pai, nunca falei isso aí, não. Eu desconheço isso aí. Você apartai-vos de mim que eu não conheço. Nunca prometi isso aí, não. Deus, ele garante a palavra dele. Então, para a sua fé ser forte, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Então, o escudo da fé, quando o seu escudo da fé está encharcado na palavra, o inimigo lança um dardo sobre você e você apaga esse dardo através do escudo da fé. Isso é muito forte, gente. E aqui nós vamos para o versículo 17, que fala do capacete da salvação. Olha só, usem o capacete da salvação. Agora, a expressão capacete aqui, preste muita atenção, ela no grego é pericefalia, periquefaleia, tem algumas variações, mas enfim, né? Ainda bem que eu não preciso falar o grego certinho. Mas a junção dessas duas palavras, elas vão liberar o que a gente precisa entender aqui sobre capacete da salvação. Periquefaleia, ela tem a junção de duas palavras, periquefale. Peri fala de perímetro, quefale fala de cabeça, né? Inclusive, a expressão para dor de cabeça cefaleia, né? Uma coisa dessa. Me fala de cérebro, massa encefálica. Então, perímetro e cabeça. Por quê? Uma das qualidades do capacete romano era que ele era um capacete que rodeava todo o perímetro da cabeça. Pericefaleia, todo o perímetro da cabeça. O capacete da salvação. Isso fala de ter uma mente protegida por Deus. E fala de você ter uma mentalidade de alguém que é salvo. Capacete da salvação. Uma mentalidade redimida pela salvação. Que observe, se você tem um capacete pela metade, você não protege a sua cabeça por inteiro. E a cabeça, gente, é um órgão, é um dos órgãos fatais, sabe? Se o cara passa uma espada no seu dedinho do pé, você vai sentir uma dor muito grande. Mas a possibilidade de você morrer é muito pequena. Mas se alguém atinge sua cabeça, quem já caiu de moto aí? Tem acidente de moto, se o cara não tiver com capacete, às vezes o acidente não é nem grave, mas o cara, né, a 20, 30 km por hora, caiu, bateu a cabeça, traumatismo craniano. Tá ali aqui. Danos terríveis. Por quê? Porque a cabeça, ela precisa estar protegida. Então, o perímetro da sua cabeça, o capacete precisa estar rodeando, guardando toda a sua mentalidade. E é a mentalidade de alguém que está salvo. A palavra de Deus fala lá em Romanos. Não vos conformeis com esse... Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com esse mundo, né? Mas o que é que tem que fazer para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Transformar o entendimento, mudança de mente. Você tem que ter agora a mentalidade de salvação. Em outro trecho, vou pegar o versículo certinho aqui, só para te falar, assim, nós temos a mente de Cristo. Esse verso lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Nós temos a mente de Cristo. O que é que o capacete da salvação vai te dar? Ele vai agora transferir, ele vai compartilhar a mente de Cristo para a sua mente. Sabe o que significa a palavra cristão? Significa pequeno Cristo. Quando a palavra cristão foi dita pela primeira vez lá em Antioquia, os discípulos foram acusados de serem cristãos. Então, o cristão é alguém que está sendo acusado de andar como Cristo andou. Será que se alguém te acusasse de ser um cristão, haveria provas suficientes para te condenar? Boa pergunta, né? Então, a sua mentalidade agora é uma mentalidade
completamente transformada pela salvação. Você é salvo por Deus através de Cristo, e agora Cristo vai transformar sua mentalidade. Você vai olhar para tudo ao seu redor, para todo o reino, toda a criação, todas as pessoas, com a mentalidade de alguém que foi salvo. Então, o capacete da salvação, ele vai transferir, ele vai compartilhar a mente de Cristo para você, ele vai mexer com sua mentalidade através de todo o perímetro. Não tem, querido, deixa eu dizer algo aqui, a gente já se aproxima do fim, não tem 1 centímetro da sua vida, não tem 1 centímetro da sua vida que Deus não esteja interessado. É claro que tem coisas que são responsabilidade nossa, né? Por exemplo, uma coisa que foi ensinado muito errado na igreja há alguns anos atrás, que Deus tem a pessoa certa para cada um, né? Deus tem a pessoa certa, Deus tem uma pessoa certa para você. E tem muita gente que se frustrou com esse ensinamento na igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque a responsabilidade de você construir um casamento é seu, é você que tem que gostar de alguém gostar de você, entendeu? Mediante princípios a serem obedecidos, mas é você que escolhe, não é Deus que escolhe por você. Isso é uma coisa, responsabilidade pessoal. Mas Deus tem interesse em conduzir o seu relacionamento. Percebe aqui? Então não tem nenhum centímetro da sua vida que Deus não esteja profundamente interessado em meter o bedelho, em literalmente governar todos os setores da sua vida, através de uma nova mentalidade, um capacete de salvação nessa armadura. E o último item que o apóstolo Paulo vai citar, e aqui a gente vai encerrar nosso estudo hoje, fala da espada do Espírito. E o apóstolo Paulo ele já fala e já responde o que é essa espada do Espírito. É a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Por que, Tiago, a espada do Espírito? Perceba que de todos os itens da armadura espiritual, esse é o único item de ataque, né? Nós falamos aqui de cinto da verdade, falamos de couraça da justiça, sapatos do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação, e o único item de ataque é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Por quê? Porque o seu avanço, ele vai ser guiado, inspirado pelos princípios da palavra de Deus. O seu avanço, ele vai ser guiado pelos princípios da palavra de Deus. Eu citei aqui, queridos, 3 exemplos para você ver de pessoas bem intencionadas, mas que foram contra a direção do Espírito e fracassaram. Vamos lá. E aqui a gente vai encerrar. Primeiro exemplo, Moisés. Moisés, ele fracassou ao tentar salvar Israel com sua própria força. A Bíblia fala lá que aos 40 anos, né, Moisés, ele vê um hebreu sendo humilhado, e ele vai lá e mata o egípcio. E depois esconde o egípcio debaixo da areia, porque ele já tinha aquela essência de libertador. Ele já tinha aquela missão, aquele propósito dentro dele, ele já tinha aquele impulso de libertar o povo dele, ele não suportou a injustiça ser feita, mas tinha um modo certo de fazer aquela libertação, de praticar aquela libertação. Gente, Deus tinha chamado Moisés para ser libertador, sim ou não? Sim, mas tinha um modo certo. Então Moisés passa 40 anos no deserto, e depois ele volta com 80 anos de idade, sendo guiado pelo Espírito de Deus, e aí ele consegue libertar o povo. Fundamento, palavra. Você só consegue avançar com a espada do Espírito, com a palavra. Quando você tenta avançar sem a espada do Espírito, você quebra a cabeça. Você quebra a cara, você compromete sua vida, a vida dos outros, a vida da coletividade, você atrapalha tudo. Você precisa desse fundamento. Tem uma outra pessoa no Novo Testamento, bem curiosa, a história de Pedro, que era um dos caras mais fantásticos da Bíblia, né? É difícil você ver um cara na Bíblia que demonstra tanta paixão por Jesus como Pedro tinha. Mas quando Jesus vai ser preso, o que é que Pedro faz? Qual foi a falha de Pedro? Ele tentou defender Jesus, tentando cortar, dizem os teólogos que ele tentou cortar o pescoço do Malco, né? O servo do sumo sacerdote.
Ele tenta cortar, dizem os teólogos, ele tenta cortar o pescoço, o cara desvia, a espada de Pedro passa na orelha do soldado, do servo do sumo sacerdote. Então, perceba, a essência no coração de Pedro era verdadeira. Meu amado, talvez se você chega, eu tô andando com Jesus, e chega uma galera para prender Jesus, se você não tá ali, se você tá só na paixão, e não tá fundamentado, você vai se dar mal. Tanto que quando Pedro tentou, né, Jesus falou, Pedro, me convém morrer. Aí Pedro falou, não vou deixar você morrer de jeito nenhum. Olha o que Jesus falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. A intenção do coração de Pedro era boa, era proteger um amigo. Mas ele não estava fundamentado na palavra. Não estava fundamentado na profecia de que o cordeiro morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Percebe? Então a gente já viu aqui Moisés, talvez o maior ícone do Velho Testamento, falhando porque tentou fazer a coisa certa do jeito errado. A gente está falando de Pedro, um dos principais apóstolos, os apóstolos mais proeminentes dentre os 12, falhando porque tentou fazer a coisa certa do modo errado. E aí a gente tem também Paulo, o apóstolo Paulo, que tinha um desejo muito grande de acertar, mas a forma que Paulo tentava acertar era matando crente. Paulo achava que estava fazendo a coisa certa, gente. Ele achava que estava fazendo a coisa certa, matando crente. Na mente de Paulo, aqueles caras eram hereges, né, seguidores da seita, então tem que matar mesmo. Até que Deus, até que Jesus vem até Paulo, salva-o, transforma a sua mente, olha só, mentalidade de salvo, e ele não apenas não mata, mas como ele agora passa a morrer pelo evangelho. Então perceba, pessoas que querem fazer a coisa certa da forma errada são pessoas que não estão fundamentadas na palavra. É a palavra que vai te corrigir, é a palavra que vai te instruir, é a palavra que vai te dar a tática certa para você avançar. É a espada do Espírito. Teve uma certa vez, jogava no escolinha de futebol, né? E nós íamos fazer um jogo. Nós fizemos 2 jogos, 2 domingos diferentes, né? Assim, 2 domingos seguidos. E no primeiro jogo, eu estava jogando de lateral esquerdo. E eu fui. Não é que eu fui muito mal. O jogo não passou muito por mim. Mas eu lembro que eu enfrentei o lateral esquerdo, ele bate de frente com o lateral direito, né? E o lateral direito do outro time era um menino que era da seleção brasileira sub-17. O cara da seleção brasileira, velho. E eu lá de lateral esquerdo pra marcar o cara. Então o cara deitou e rolou em cima de mim. Eu até cheguei nele assim, vou dar uma segurada aí, alivia aqui que seu parceiro tá complicado, né? Aí, e o jogo foi um desastre, assim, a gente perdeu o jogo e tal, aquela coisa. Aí no outro domingo, a gente foi enfrentar outro time, aí o treinador falou assim, ó, você tem que confiar em mim, você vai fazer isso, 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 fique aqui, exatamente aqui, se você ficar aqui, você vai jogar bem. E eu fui meio que às cegas, eu não tinha, era um adolescente, eu não tinha tanto entendimento de jogo, né, então eu fui meio que às cegas, eu vou obedecer, porque se der errado, pelo menos a culpa é dele, não é minha. E deu tudo certo no jogo, foi uma das melhores partidas que eu joguei. E aí eu lembro também, eu conto essa história aqui pra gente encerrar. Eu lembro que certa vez no colégio estava tendo Olimpíadas, né? E eu já era um aluno, não lembro se estava no segundo ou no terceiro ano de ensino médio, mas eu era um dos capitães do time. E aí os colegas, os alunos mais novos, né? Das séries menores, têm muito respeito pela turma de cima. E eu era um dos capitães da equipe, tudo, treinava os meninos mais novos, a gente até ganhou. Eu joguei dois torneios como treinador, ganhei os 2. E aí eu lembro que tinha um menino, que aí eu cheguei para ele e falei assim, ó, olha, chega aqui, ó, aconteça o que acontecer, nem que sua mãe esteja para morrer, você não, é futsal, você não passa do meio da quadra. Aconteça o que acontecer, você não passa do meio da quadra. Aí ele chegava perto do meio da quadra, assim, olhava feio para ele e gritava, não passa, não passa, não passa. E foi exatamente aquele ajuste que permitiu o time dos meninos vencer o campeonato, né? E aí depois que deu certo, todo mundo, os meninos tudo encantado, né? Confiavam em tudo que a gente falava. Por quê? Não era, eles como jogadores tinham a vontade de vencer. Mas eu naquele momento ali como treinador, eu tinha a estratégia certa para vencer. Meu amado, não é só ter vontade de ser crente. Existe um modo certo de ser crente. Não é só vontade de agradar a Deus, existe um modo certo de agradar a Deus. Não é só vontade de vencer o maligno, de vencer a batalha espiritual, existe um modo certo de guerrear.
é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Se você mergulha na palavra de Deus, você encontra a estratégia certa para vencer principados e potestades, para vencer a força do mal. Tá vendo aí, Lorena, que valeu a pena ficar acordada? Que Deus maravilhoso, gente. Que Deus maravilhoso. Deus, ele apenas não nos diz o que fazer, mas ele também nos diz como fazer. Então, quando nós mergulhamos na palavra de Deus, nós temos a estratégia certa para poder alcançar os propósitos do Senhor. Que bênção, né, gente? Que bênção nós mergulharmos hoje na armadura de Deus. Que bênção nós falarmos sobre tantas e tantas e tantas coisas preciosas. Que bênção ter cada um de vocês aqui no chat. Que bênção que o Senhor tem falado conosco a cada momento do nosso discipulado. Eu quero convidar você a entrar no nosso grupo do Telegram. O link está aqui na descrição desse vídeo, é o link do nosso site. E assim que você entra no nosso site, já tem lá o botãozinho do Telegram, você acessa. E todos os dias nós estamos estudando a palavra. Inclusive ontem, por conta de uma pergunta que Crissa fez, a Crissa está aqui no chat, por conta de uma pergunta que Crissa fez, comecei a meditar e refletir, coloquei até algo precioso lá no meu Instagram, na rede social, e muita gente foi edificada. Então ali, a gente vai estudando a palavra de Deus, compartilhando, conversando, fazendo perguntas, e a gente vai mergulhando fundo, nós vamos crescendo uns com os outros. Fique cercado por quem tem fome de Deus, tá? Se cerque de quem tem fome de Deus. E esse grupo tem sido uma bênção. Nós temos mergulhado profundo nas Escrituras. Vamos orar, gente? Para nós concluirmos hoje. E já já vocês mandam um print aí para colocar no Instagram, no stories do Instagram de vocês. Pai de amor, nós somos gratos por esse ensinamento. E, ó Senhor, nós te pedimos, assim como uma espada não adianta de muita coisa se ela apenas ficar guardada na bainha. Uma espada, ela precisa ser utilizada, precisa ser desembainhada. Senhor Deus, nós oramos para que nós não apenas sejamos conhecedores teóricos, mas praticantes da sua palavra. Coloquemos a espada em ação. Possamos, ó Deus, nos revestirmos da armadura espiritual, que é a estratégia que o Senhor nos elucidou para vencermos batalhas, guerras espirituais. Deus, eu oro por um incendiamento, por um incêndio, um fogo profundo no coração de cada um dos que estão aqui, Senhor. Sim, nós estudamos, nós somos em termos, nós somos em versículos, nós rodamos a palavra hoje, como temos feito durante todas as semanas aqui. Mas, Senhor, eu quero te pedir, coloca chamas em nossa lógica, coloca chamas em nossa mente, incendeia o nosso coração de amor e paixão por Ti, Senhor. Para nós, de fato, colocamos em prática e vemos a evidência daquilo que o Senhor nos ensinou, a evidência daquilo que o Senhor nos prometeu. Ó Deus, nos guia em humildade, nos guarda, nos conduz, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Gente, manda um print aí, agora, e compartilha no Stories, lá do Instagram, marca a nossa igreja. Eu tenho certeza que muita gente passa a conhecer o trabalho que a nossa comunidade tem feito e vem acompanhar também e é também abençoada através desses compartilhamentos, tá bom? E assim que acabar esse vídeo, a gente tá 2 minutinhos, e volta e deixa um comentário aqui, né? O chat ele fica salvo, mas o chat não é contado como comentário. O chat não conta muito como engajamento do vídeo. Então, quando você deixa um comentário, isso também aumenta o engajamento do vídeo, faz com que ele chegue a mais e mais pessoas que passam a ter acesso a esse conhecimento tão precioso. Amém? Print aí da nossa tela. Vou fazer uma pose aqui para não ficar todo torto. No print. Você faz printa aí a tela e manda lá no Stories do Instagram, marca a nossa igreja. E quando você voltar aqui, depois de 2, 3 minutinhos, coloca nos comentários algo que te marcou, algo que te abençoou, em nome de Jesus. Gente, uma boa noite, muito bom estar aqui compartilhando mais uma vez com vocês, uma alegria enorme no coração, o coração está incendiado, e semana que vem nós vamos começar uma série nova, o tema ainda é segredo, semana que vem nós vamos começar uma série nova que vai ser muito preciosa,
e tenho certeza que nós seremos muito, muito, muito abençoados, tá bom? Deus continue guardando cada um de vocês. Até semana que vem. Shalom no coração de cada um. Boa noite e tchau, tchau.